Arlet Nim, O Despertar do Monólito, de Igor Nelson. Capítulo 3, Entre Relâmpagos e Sombras. Aqueles que buscam devem estar prontos, porque o que procuram nunca se revela sem, antes, os encontrar. A tempestade rugia como um animal preso entre as colinas, varrendo Arlet Nim com ventos que assobiavam entre as vigas e chuva que descia incessante sobre os telhados. Naquela noite, 2 noites antes da lua cheia, o céu fechou-se por completo, como um presságio silencioso do que estava por vir. O vento pressionava as janelas, testando a solidez das casas. Os aldeões, cientes da força da tempestade, permaneciam resguardados. As únicas provas de vida eram as colunas de fumo que emergiam das chaminés, dissolvendo-se na ventania e eventuais luzes que brilhavam em algumas janelas cerradas. Dentro da sua casa, Ingvar acendeu velas e lâmpadas de óleo, afastando as sombras que se acumulavam nos cantos. A estrutura de pedra e madeira estremecia levemente a cada rajada fortíssima, mas o interior permanecia intacto perante o caos lá fora. Na prateleira de madeira encostada à parede leste, pergaminhos e livros repousavam entre frascos de tinta seca e ervas murchas, como se aguardassem um olhar atento para despertar. Sobre a mesa de madeira escura, penas antigas ainda manchadas de tinta pareciam suspensas no tempo, resquícios de escritos interrompidos por pensamentos que fugiam para além do papel. Na parede norte, de frente para a porta principal, uma lareira de pedra crepitava baixinho, lançando sombras dançantes sobre o chão de madeira envelhecido. As chamas oscilavam como se respirassem, ora esticando-se em finas línguas douradas, ora recolhendo-se em brasas vívidas que pulsavam num ritmo hipnótico. O calor espalhava-se pelo aposento, mas não dissipava a sensação de que algo ali era intenso e desconhecido. Não muito longe da lareira, uma poltrona de couro envelhecido esperava-o como um trono de contemplação. Sobre o assento, repousava o livro que ele trouxera da biblioteca. Desde o momento em que tocara o círculo megalítico, algo dentro dele mudara. Sentia uma vibração diferente no ar da aldeia, uma presença subtil que se insinuava nas sombras, nos ventos e até mesmo nos silêncios entre um trovão e outro. Ingvar não temia o desconhecido. Nunca temera. A busca pela verdade sempre fora a sua natureza, um chamado inevitável que ecoava dentro de si desde que despertara na aldeia. Mas naquela noite, pela primeira vez, uma dúvida diferente se insinuou na sua mente. A busca era sua, mas e se o custo dela não fosse apenas seu? Arlet Nim existia num equilíbrio que ele apenas começava a compreender. Tal como lhe tinha dito a Bosfus, os aldeões nunca tinham ouvido falar do monólito, não sabiam da ressonância oculta que os cercava. Viviam as suas vidas sem questionar o que sustentava aquele espaço entre mundos. E se esse equilíbrio fosse alterado? Se o monólito fosse despertado, isso mudaria apenas Ingvar, ou mudaria a aldeia inteira? Teria ele o direito de provocar essa mudança? Uma rajada de vento soprou contra a janela, e o vidro vibrou com um chiado agudo. Ingvar levantou-se e caminhou lentamente até lá, observando a escuridão cortada pelos relâmpagos. A aldeia estava adormecida, mas algo parecia vivo no meio da tempestade. Uma presença sem forma, algo que o observava sem olhos, que sussurrava sem boca. Ele sentiu o peso daquele olhar invisível sobre si. Respirou fundo e encostou a testa no vidro frio. E se eu apenas observar? As palavras saíram num sussurro. Não era medo. Era uma pergunta legítima. Ele fechou os olhos. O vento rugia lá fora, e os trovões explodiam sobre as colinas, mas dentro dele, o silêncio expandia-se. Por um instante, sentiu-se flutuar entre 2 mundos. Um onde a aldeia permanecia como sempre fora, um espaço suspenso entre tempos, e outro onde algo novo despertava, moldando Arlet Nim de dentro para fora. Então, um estrondo sacudiu a casa. As chamas da lareira vacilaram, e todas as velas da sala apagaram-se de uma só vez, mergulhando na penumbra. Ingvar afastou-se da janela com os músculos endurecidos. O vento rugiu novamente, mas agora parecia carregar palavras indistintas, como um chamado vindo de além da tempestade. Por um instante, o fogo da lareira cintilou com uma cor estranha, azulada, e então acalmou-se, como se o próprio ar dentro da casa estivesse a aguardar a sua decisão. Ingvar fechou os olhos, sentindo a respiração lenta e profunda. Ele não fugiria da verdade. Mas até que ponto deveria procurar o monólito? A tempestade rugiu com mais força, como se quisesse arrancar uma resposta dele. E ele soube, naquele momento, que algo maior estava ali. Foi então que começou a explorar o livro, as palavras pareceram reordenar-se no momento em que os seus olhos pousaram sobre elas. A consciência não é uma linha, mas um círculo labiríntico que se fecha em si mesmo. O que esquecemos não desaparece, apenas muda de forma. Lá fora, a tempestade rugiu como se tentasse arrancar as palavras do próprio livro. Ingvar folheou mais algumas páginas. Os textos eram fragmentados, quase labirínticos.
Símbolos antigos surgiam entre palavras desgastadas pelo tempo, como se o próprio livro tivesse sido escrito em múltiplas camadas de realidade. Havia outra inscrição clara que dizia: aquele que busca a verdade deve primeiro perder-se. Mas onde termina o labirinto e começa a saída? As palavras pulsavam. O espaço à sua volta pareceu expandir-se. Ou talvez fosse ele que encolhera. As paredes afastaram-se, os objetos tornaram-se distantes, e uma sensação de vertigem instalou-se no seu peito. Um trovão fez-se soar intensamente sobre toda a aldeia. No reflexo, fechou o livro, sentindo um estranho peso instalar-se na casa. Algo dentro dele se deslocara. Algo parecia agora mais denso e mais real. A tempestade atingia o seu ápice. O mundo exterior dissolvia-se em trevas e, dentro da casa, a mente de Ingvar entrava no limiar do desconhecido. Assim decorreram 3 dias ininterruptos de tempestade. Entre a leitura do livro, o cozinhar na velha lareira e a observação do mundo interior. Ingvar sentia-se à beira de algo incompreensível, como uma porta trancada, da qual não detinha a chave. Na primeira noite, o sono chegou como uma queda súbita, um mergulho em águas desconhecidas. O mundo dissolveu-se à sua volta. De repente, estava diante do círculo megalítico de inscrições rúnicas. O céu estava distorcido, tingido de roxo e púrpura, e as estrelas moviam-se num padrão impossível de decifrar. O ar carregava uma eletricidade diferente, não apenas a da tempestade. Era algo mais profundo e mais antigo, uma energia subtil, mas intensa, capaz de moldar realidades. Acordou sobressaltado quando um relâmpago iluminou o quarto, devolvendo-lhe a realidade. Na segunda noite, as vozes chegaram. Não eram palavras, mas vibrações que se enroscavam nos seus pensamentos, tentando formar significado. Sentiu-se deslocado, como se a aldeia fosse apenas um reflexo de algo maior. Viu as casas mudarem de posição, como se nunca tivessem sido fixas. Viu habitantes que não existiam, e, no entanto, pareciam velhos amigos. Mas, ao tentar focar-se neles, a memória desfez-se por completo. Nunca haviam existido. A lua cheia aproximava-se. E, com ela, o véu entre os mundos parecia esgaçar. Na terceira noite, o devaneio foi mais profundo. Quando deu por si, um corredor de pedra estendia-se diante dele, mergulhado em sombras. Algumas tochas ardiam com uma luz pálida e vacilante, lançando reflexos estranhos nas paredes cobertas de inscrições jeroglíficas que pareciam vivas, contorcendo-se ao ritmo da sua própria respiração. Foi então que ele o viu. Uma figura, envolta em sombras densas, esperava mais à frente. A figura ergueu o rosto. Os seus olhos eram 2 fendas escuras, 2 abismos onde nenhuma luz penetrava. O seu peito subia e descia de maneira errática, como se existisse por puro esforço de uma força oculta, algo que não deveria estar ali, mas estava. Ingvar tentou falar, mas a sua voz não saiu. O seu corpo petrificou. A sombra deu um passo à frente. O chão sob os seus pés tornou-se pesado, como se uma força invisível o puxasse. Então, num sussurro baixo, mas devastador, ele ouviu. Dos 2, apenas um. Um choque percorreu-lhe a espinha. A escuridão cresceu ao seu redor, e antes que pudesse reagir, foi tragado pelo vazio. Ingvar acordou ofegante, coberto de suor, com os lençóis enrolados à sua volta. A chama da vela tremia, lançando sombras instáveis pelas paredes da casa. O silêncio da noite em Arletnim parecia agora ainda mais denso e mais vivo. Era um sinal de que o medo ainda o envolvia como um manto invisível. Teria aquilo sido apenas um sonho, ou algo real? Pela primeira vez, o pensamento da morte surgiu-lhe como algo que o pudesse tocar. Ele estava à mercê de forças alheias que não compreendia. Se aquela sombra fosse real, poderia destruí-lo. E se perdesse tudo? A aldeia. A sua própria existência. Quem seria então? O livro, Rizan Anima, levara-o além dos limites do que conhecia. Naquele ponto, ele não tinha escolha. Precisava de continuar. Desvendar o mistério do despertar do monólito não era mais apenas um mistério, mas sim uma necessidade. Se esse artefacto tinha o poder de criar uma aldeia, então talvez fosse também a chave para compreender aquilo que aparecera com aquela tempestade, os devaneios e aquela sombra. A sua missão não se limitava a uma busca intelectual, era uma questão de sobrevivência, com sua própria essência a guiar cada passo da sua jornada espiritual.